meu nome é Cecília. Para quem ainda não me conhece, eu sou especialista de processos na São Martinho e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre utilização de gêmeo digital, de nada muito diferente também do que a gente já trouxe aqui, tanto ontem quanto hoje, mas trazer um exemplo de caso mesmo, um estudo de caso, de como a gente utilizou essas ferramentas, tanto o gêmeo digital quanto também o controle avançado, dentro de uma planta de etanol de milho. A São Martinho, em 2023, não sei se vocês conhecem, mas em 2023, a São Martinho ela partiu a primeira planta, a sua primeira e, por enquanto, a única, né, planta de etanol de milho. É, Começando, né, para falar um pouquinho vou trazer aqui para vocês quem que é a São Martinho, né, quem nós somos, um pouco sobre a unidade Boa Vista, que é a unidade que tem uma planta anexa de etanol de milho. Vou trazer um pouquinho para vocês também sobre a jornada 4.0, porque a implementação dessas ferramentas, ela não começou hoje, já começou há algum tempo e faz parte da companhia como um todo. Então, vou trazer um pouco dessa jornada, a utilização do gêmeo digital e também do controle avançado aplicado na otimização de processos na planta de etanol de milho. A São Martinho é um grupo, hoje listado na Bolsa. Nós temos 4 unidades em funcionamento, são aproximadamente aqui quase 13 mil pessoas. Em capacidade de moagem de cana-de-açúcar, por aqueles que conhecem, com certeza vão lembrar, né? A São Martinho é muito conhecida e hoje é um dos maiores grupos de processamento de cana-de-açúcar. São quase 25 milhões aqui de capacidade de moagem de cana-de-açúcar, separadas em 4 unidades. São 3 unidades aqui no... Deixa eu voltar aqui. São 3 unidades aqui no estado de São Paulo e uma unidade em Goiás. Isso leva aqui mais ou menos 1,7 milhões aqui de toneladas de açúcar, 1,3 bilhões de litros de etanol e 1,1 tera aqui de energia, né? É uma empresa que tem aproximadamente 350 mil hectares de gestão, cana própria, cana de terceiros, e a planta de etanol de milho, ela tem uma capacidade de moagem de aproximadamente 515 mil toneladas de milho. Isso equivale, a gente tem um número ali que seria cana equivalente, né? Isso, em cana equivalente, daria aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de cana. A gente faz isso meio comparando os produtos finais, né? O que gera ali de coproduto, tanto etanol, DDG, óleo, enfim. E de mix de açúcar, aproximadamente aqui de 47% a 53% de mix. Tem uma unidade, que é a unidade de Goiás, ela não tem uma fábrica de açúcar anexa, então é só uma destilaria. Isso reduz um pouco o mix. E, bom, acho que em relação a São Martinho é um pouco disso, era só para trazer os números globais, né, para a gente falar. Mas eu quero focar na planta na unidade Boa Vista, que é essa unidade que está aqui em cima, em Goiás. É a planta que tem hoje o etanol de milho. A São Martinho, como eu disse, né, são 4 unidades, uma unidade com uma planta de etanol de milho anexa. Essa planta de etanol de milho, que fica lá em Goiás, é um projeto completamente inovador. Existem, né, várias plantas flex hoje no Brasil. A gente chama de planta flex quando você tem uma planta que pode moer tanto cana-de-açúcar quanto etanol, quanto milho, né? E existem várias, mas esse projeto em específico ele foi um projeto muito desafiador, porque ele vem com um conceito de inovação onde a gente não precisa de bagaço adicional para rodar a planta de milho. A planta de cana, geralmente ela vai rodar ali, né, vamos colocar aqui de abril até novembro, ou talvez uma safra um pouco maior, mas o milho não. O milho ele vai rodar o ano inteiro. Então você traz o milho na safrinha, que seria o milho mais barato, geralmente, junho, julho, agosto, e esse milho fica estocado, a gente vai moendo isso durante o ano todo. São 15 dias de parada hoje que a gente conta na planta. Quando a cana para, eu preciso ter vapor, eu preciso ter bagaço para rodar o milho. Então, o conceito inovador desse projeto é exatamente esse. É ter bagaço para rodar o milho o ano todo sem complementação, sem usar uma fonte de combustível adicional nesse projeto. E isso vem com um caráter de inovação muito forte. Por quê? Porque para conseguir fazer isso, a gente precisou investir em redução de consumo de vapor
na planta de cana. Então, foram vários projetos juntos, integrados, e, ao mesmo tempo, investi também em um projeto inovador na planta de etanol de milho que tivesse, né, um consumo de vapor muito baixo e também usando uma escala de vapor, ali, uma pressão de vapor mais baixa também na planta toda. Isso vem com alguns projetos desafiadores, e aí eu vou falar um pouquinho mais. A usina Boa Vista, ela produz aqui mais ou menos uns 660 mil metros cúbicos aqui de etanol no ano, e isso dá 35% disso vem do etanol de milho. É uma planta flex, como eu falei, porém ela não... A única coisa que é compartilhada são as utilidades. Água, energia, principalmente vapor, né? Então, o restante, por exemplo, as dornas de fermentação, elas não vão ser reutilizadas na planta de milho para tocar durante ali, quando a cana para. Isso acontece em algumas plantas flex, mas não é o caso. São plantas separadas, anexas, porém, o que é integrado aqui são as utilidades, né? E junto com esse projeto, vieram vários desafios, como eu comentei. A gente escolheu nessa tecnologia, uma destilaria que ela tinha um consumo de vapor muito baixo. Aproximadamente aqui 1 quilo de vapor por litro de etanol anidro. É um valor bem baixo, vamos dizer assim, a planta toda do milho ela vai gastar uns 2,8 kg de vapor por litro de etanol, enquanto uma planta de cana ela fica ali em 5,5 mais ou menos, dependendo do que você usa ali de tecnologia para fazer etanol, né? Enfim, depende. Mas é uma planta muito econômica, energeticamente. Para fazer isso, a gente precisou de uma destilaria a vácuo, a gente precisou de uma destilaria que, que realmente ali no consumo de vapor, ela tivesse várias operações integradas. Então, por exemplo, não existe nenhum condensador na destilaria. Ela tem, quem condensa, né, o topo das colunas vai ser a própria evaporação. É um sistema completamente integrado para que não exista consumo de vapor. Isso, lá no início, fez com que a gente tivesse alguns desafios para fazer otimização e para fazer integração. Então, uma operação dessa, ela é muito complexa. São inúmeras variáveis. É um sistema que a gente descobriu isso na prática, né? Quando a gente partiu a planta lá em 2023, a gente olhou e viu que era um sistema muito sensível, principalmente a destilação. E foi a destilação, estou contando essa história aqui para mostrar para vocês como que começou essa ideia lá de colocar controle avançado, de implementar o GM digital de uma maneira bem interessante e forte, né? Na verdade, veio de uma necessidade. Então, lá atrás, o que a gente fez foi isso. A gente viu que o sistema ele era muito sensível. Uma coisinha que a gente colocasse ali, a pressão da evaporação caiu um pouco, eu já vejo a minha coluna de destilação começar a perder etanol, eu já vejo esse projeto todo ter uma sensibilidade muito alta e as flutuações começam a existir. O que a gente precisava, então? A gente precisava de um sistema robusto que conseguisse, naquela realidade, que conseguisse realmente manter uma operação padronizada, estabilizada. A gente podia ter o melhor operador do Brasil, assim, não dá para olhar. A gente chegou a listar 50 parâmetros de destilação e a gente viu fortes influências estatísticas de pelo menos uns 20. Como que a pessoa consegue ver as variações acontecendo em tempo real de 20 parâmetros ao mesmo tempo e conseguir atuar de maneira muito rápida? É muito difícil, isso não vai acontecer. A gente precisava de um sistema que ajudasse a controlar ou que pelo menos fizesse um manuseio daquelas malhas de controle. E aí surgiu toda a história, toda a conversa, toda a parceria com a Pentágua para a gente começar a colocar isso em prática. Vamos lá, agora dá para ver nas fotos, olha. Essa daqui é a unidade Boa Vista, dá para a gente ver aqui os armazéns, são 240 mil toneladas aqui de capacidade de estocagem. Dá para a gente ver que as duas plantas, elas estão lá no fundo, são anexas, né? Elas ficam uma ao lado da outra, é um complexo só industrial. Aí, obrigada. E aqui eu já falei a maior parte dos números, a unidade Boa Vista, ela moe lá 5 milhões de toneladas de cana, 515 mil toneladas de milho, 660 mil metros cúbicos de etanol de produção, totalizando cana-milho, e o armazenamento 240 mil.
Essa jornada para eu contei essa história para vocês para falar, poxa, isso daqui foi como a gente decidiu implementar o controle avançado lá na destilação, foi o ponto de partida para a planta de etanol de milho da São Martim. Mas essa jornada 4.0, ela começa muito antes, essa busca, né, por operações autônomas. E isso já há mais de 5 anos, a gente vem fazendo essas implementações nas nossas unidades de cana-de-açúcar. E onde a gente está, para onde a gente quer ir, né? A gente quer chegar em plantas autônomas, com estabilidade, com centralização de informações. Isso é muito importante. E como que a gente, onde a gente está hoje? Hoje a gente investe muito em mapeamento de ativo, arquitetura de automação, documentação técnica, porque nós temos na cana-de-açúcar usinas que estão rodando, unidades que estão rodando há muitos anos. Então, nós temos ativos de mais de 30, 40 anos. É, nem tudo está mapeado, nem tudo está automatizado. A gente precisa fazer esse mapeamento. É aqui que a gente está hoje. Como que a gente quer, né? Para fazer tudo isso, nós chamamos o Senai, uma parceria muito importante, e a gente chamou isso de diagnóstico. É basicamente uma avaliação de maturidade para falar assim, olha, tudo que a gente tem hoje, olhando todas as nossas unidades, como que a gente faz para chegar nessa tal operação autônoma? O que a gente precisa? Para chegar nisso, o Senai ele vai lá e ele faz um diagnóstico junto com a gente de tudo que precisa. Preciso implementar X válvulas, X acionamentos, eu preciso mudar isso, trocar isso na prática. Então, esse é um levantamento que a gente vem fazendo também nas unidades de cana-de-açúcar. E como que a gente quer chegar lá? Bom, aí não é muito difícil. Aqui é fazer uma boa priorização de investimentos e também um desenvolvimento de equipe, né? Nós temos hoje o que a gente chama de uma equipe multidisciplinar, é uma equipe de tecnologia e engenharia industrial, um time corporativo que vai olhar para tudo que eu estou falando aqui, né, para essa jornada 4.0 dentro da São Martinho. E tudo isso realmente já vem sendo aplicado desde que a gente desde que a gente começou a falar disso lá num workshop perto de 2018, já tem muitos anos. É realmente uma jornada. Então, esse gêmeo digital, o controle avançado, a gente já vinha implementando isso nas nossas unidades de cana. A gente tem outras pessoas aqui que vão trazer um pouco disso para vocês. E quando a gente colocou lá no milho, a gente já falou, poxa, a gente já sabe que funciona, né? A gente já viu isso funcionando em outros lugares. Vamos fazer essa implementação na planta também, que a gente está vendo uma oportunidade imensa. O nosso objetivo, como São Martinho como um todo, é sempre, então, sair de uma operação manual e tentar chegar em uma operação autônoma, né? Em operações autônomas, plantas autônomas. A gente sabe que a gente busca decisões automáticas e inteligentes baseadas em dados. Ou seja, a gente está falando de machine learning, né, e analytics. Não é muito fora disso. Como eu disse, para chegar lá, a gente começou na planta de milho com o GM Digital. Nós já tínhamos o GM Digital na planta, nas usinas de cana. E a gente sabe, a Thaisa falou aqui agora, né? A gente sabe as inúmeras possibilidades, os inúmeros ganhos que a gente pode ter com um GM Digital bem implementado. E eu gosto de falar que o GM Digital aqui ele tem duas funções principais, que seria a primeira, a parte de simulação. Então, isso foi muito bem explorado na palestra anterior. Adequações de balanço de massa e energia, direcionamento de gestão de processo. Também a gente usa muito para planejamento. A gente tem, hoje, a gente começou a construir isso lá. Pense assim, uma planta de etanol de milho, ela tem outra matéria-prima, né? Na verdade, são outras correntes, são outras definições de matéria, de propriedade de matéria. Isso tudo veio junto com uma construção para a gente pudesse ter um GM digital que integrasse a cana-de-açúcar e o milho. E foi o primeiro GM digital de uma planta de etanol de milho integrada que a gente construiu. Isso foi uma parceria. E além dessas simulações, então, que a gente pode usar, a gente usa um outro lado do PGDI, que também é muito importante, fala de gestão de rotina. É o monitoramento online. A gente faz a análise de performance online. O que é isso? Aqui tem uma telinha, né? Basicamente, mostrando aqui uma tela da operação que mostra para o operador quando os desvios estão acontecendo.
e ali ele gera uma ocorrência. Então, essa ocorrência é o tal do ver e agir, né? O operador ele vai lá e ele justifica, ele mostra qual que é o plano de ação dele, qual que é a ação que ele tomou diante de um desvio. Depois que ele faz isso, o próprio sistema ele computa e ele vai gerando as ocorrências, a gente vai tratando essas ocorrências dessa maneira. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, que eu acho que o Daniel está aqui, ele vai falar um pouquinho disso para vocês e dar um exemplo de uma das unidades que a gente usa também, que tem um exemplo de sucesso muito bom em relação à gestão da rotina, usando o PGDI. Mas a gente usa muito a gente montou esse GM digital para fazer esse monitoramento online, principalmente, e trazer para a gestão da rotina. Focado lá no início na destilação, mas que hoje está na planta quase que toda, né? A gente vai implementando isso por áreas. Ali dentro também, eu tenho o operador, ele foi lá e ele justificou uma ocorrência que seja ali numa hora, num turno. Depois disso, se essa ocorrência ela volta a acontecer, a gente precisa de um tratamento, né? Então, a gente também tem dentro desse sistema um relatório de tratamento de anomalia, que a gente chama, que nada mais é que uma análise de causa-raiz e um plano de ação bem elaborado. Isso tudo acontece dentro desse sistema para fazer algumas rotinas ali e reuniões diárias que vão fazendo o que a gente chama de gestão da rotina. Isso para o GM digital, mas como eu falei, o motivador de tudo foi o controle avançado. Eu contei a história para vocês, o que a gente precisava. A gente precisava de atuação rápida, olhando um sistema de multivariáveis que a gente definiu ali como variáveis de controle estratégicas, e a gente precisava que gerisse as malhas de controles que já estavam implementadas na destilação. Hoje, o processo é basicamente esse daqui. Vou mostrar para vocês onde que estão os nossos controles. Primeiramente, isso aqui é o processo de etanol de milho, né? A gente recebe o milho ele vai ser moído. Esse milho ele vai entrar em contato ali com uma corrente de fluxo quente para fazer o cozimento, aumenta a temperatura, faz uma liquefação para diluir, né? Para diluir e quebrar as destrinas que estão no amido. O amido ele é uma molécula de açúcar bem grande, na verdade. A gente vai quebrando isso para disponibilizar a glicose, que vai para a fermentação. Então, isso passa por um processo de liquefação, isso é feito com uma enzima para fazer a quebra dessas ligações. A gente faz um processo de separação de fibra, isso depende da tecnologia, pode estar aqui, pode estar lá no final. Então, a gente separa a fibra, né? O milho ele tem óleo, ele tem fibra, ele tem cinza, ele tem proteína, não só amido. A gente separa essas fibras, isso daqui vai compor o que a gente chama lá de DDGS, nada mais é que um coproduto para alimentação animal rico em proteína. E a gente passa por um processo depois aqui de centrifugação para retirada de óleo. Isso também depende da tecnologia. Esse processo de retirada de óleo ele pode ser de uma outra maneira, por uma tricanter lá no final do processo. O nosso é aqui. A gente separa esse óleo, então, que também é um produto de muito valor agregado. Isso pode ser um complemento para uma ração animal, por exemplo, para a gente vender, ou pode ser utilizado para biocombustível também. Depois disso, esse mosto que já separei a fibra, já passei, já tratei, já quebrei essas moléculas, a gente vai para o processo de fermentação. Uma fermentação um pouco diferente da cana, que a gente está falando de aproximadamente 60 horas de fermentação. E depois desse processo de fermentação, normalmente isso passa para destilação. Acho que a grande diferença é que também não tem um processo de reciclo de fermento. O fermento ele é adicionado por propagador, por Dorna. Então, isso não é recuperado, isso vai parar lá no DDG, né, esse fermento, e é proteína lá para o gado. Então, a gente acaba aproveitando isso também como produto final. Passa para o processo de destilação. Depois da destilação, a gente separa, claro, né, obtém etanol, a gente separa a vinhaça. Essa vinhaça, a água dela vai ser recuperada e vai ser mandada lá para o cozimento. Então, tudo é recuperado, é reciclado dentro do processo. Mas o que a gente centrifuga de sólidos finos, né, aquela proteína ainda da levedura, isso acaba voltando e vai para o processo de secagem junto com a fibra para compor o DDG. Esse é o processo geral de uma planta de etanol de milho, de forma bem resumida, né? Onde que a gente colocou o controle? A gente colocou o controle, primeiramente, na moagem. Então, isso daqui ainda está em fase de testes. É o único que eu não vou trazer os resultados, porque a gente ainda está implementando.
Aqui nós temos moinhos que são moinhos de martelo com válvulas rotativas de distribuição de dosagem. Essas válvulas rotativas, a gente tem uma regulagem de densidade e o Everest, diferente da operação, né, diferente de uma malha de controle simples, o Everest, que seria aqui o controle avançado, ele consegue olhar como que está o milho, ele consegue olhar para a gente qual que é o fluxo da balança que está acima ali do processo, e ele consegue olhar para a gente qual que é o set point e verificar muito bem as rotações, as correntes dos moinhos, para entender qual que seria a densidade correta de inserção na malha de controle para que eu esteja moendo exatamente o set point adequado. Não é tão simples quando vamos só medir na balança, é uma balança de carga, ela acontece em batelada, então realmente esse processo a gente espera, né, obter uma precisão muito maior do que a gente tem hoje no set point de moagem mesmo. E isso ajuda muito, porque para saber fazer todo o controle do processo em seguida, eu preciso ter certeza de que eu não estou moendo nenhuma tonelada a mais do que está entrando de fato. Porque senão eu tenho que aumentar a enzima, eu tenho que aumentar ureia, eu tenho que aumentar nutriente, tenho que aumentar muita coisa aqui dentro. Ou seja, preciso ter certeza dos meus set points. E é nisso que essa malha de controle ela ajuda. A outra malha de controle é controle de sólidos. Seria o Brix aqui na cana, né? No milho diferente, a gente não faz controle de Brix. A gente usa, claro, esse é olhado, mas a gente vê sólidos, porque tem vários sólidos insolúveis dentro dali, que também são importantes e que também fazem uma carga ali para fermentação. Então, esse número de quantidade de sólidos, isso daqui eu diria que é um dos números mais importantes de uma planta de etanol de milho. É o quanto você está colocando de sólidos na sua fermentação. Isso é muito importante. Isso diz para você se você está trabalhando com uma carga de açúcares alta, uma carga baixa, seu rendimento ele é alto, ele é baixo, que tipo de levedura você vai usar, quanto você vai dosar no seu processo, esse número ele diz muito. E um dos maiores desafios hoje é a gente conseguir manter um desvio padrão baixo. Geralmente as plantas têm um densímetro que vai ler ali, vai fazer uma transformação por uma fórmula fixa e ele vai ler a densidade e vai falar para mim, não, isso daqui equivale a tanto de sólidos, abre a válvula lá de diluição para a gente ter o controle de sólidos. É isso que geralmente é feito. Porém, existe um tempo de retenção nesse tanque e acaba que as flutuações do processo impactam muito nesse número. A gente geralmente vê nas plantas um desvio interessante aqui que parece muito, mas parece pouco, mas assim, 0,1% de sólidos é muita coisa. Se eu estou falando de 34 e eu estou falando de 34,2, 34,5, muda bastante as vazões que a gente está trabalhando. Diferente da cana, eu tenho uma vazão de mosto, porque tanto que a gente moe, vamos colocar aqui 160 metros cúbicos. Se eu aumento 5 metros cúbicos aqui, eu já não tenho capacidade na minha destilaria, eu já vou reduzir aqui pelo menos, 20 toneladas de milho num dia. É muita coisa. Não dá para a gente trabalhar, não pode ter esse tipo de desvio. Então a gente foi lá e falou, não, vamos colocar um controle avançado que coloca um balanço de massa nessa operação unitária e mostra para a gente qual que seria a atuação na válvula de controle de diluição de maneira mais rápida para que a gente tenha menos desvios. E aí o resultado. Isso aqui, esse controle principalmente, ele está integrado com o GM Digital porque ele roda o balanço junto com o controle. E isso foi implementado esse ano ainda, então a gente está trazendo para vocês resultados preliminares, tá? Mas dá para ver que a gente conseguiu reduzir, né? Esse aqui é um gráfico que dá para ver aqui, ó, o Everest off e o Everest on, né? A gente consegue ver a faixa, né, curta, o desvio padrão bem reduzido, com ele ligado e com ele desligado, os desvios bem maiores. A gente falou aqui de uma redução de mais ou menos uns 66%. Mas vamos traduzir isso em resultado. Depende. Hoje a gente está fazendo isso para trabalhar com um set point de sólidos mais baixo. Então isso para a gente, trabalhar com a carga de açúcar menor na fermentação é rendimento, é etanol no tanque. Porque eu trabalho com uma levedura de alta performance, que talvez não aguentaria uma concentração muito alta, e ela trabalha melhor, gera menos glicerol nessa quantidade aqui. É por isso que é difícil traduzir esse número especificamente, mas aí talvez numa próxima eu trago para vocês.
De forma preliminar aqui, o que eu queria trazer é realmente que a gente conseguiu reduzir os desvios em mais 50%, né? Isso para essa malha de controle. Quando a gente colocou lá o outro ponto aqui seria a fermentação. Também diferente da cana-de-açúcar, a gente tem chillers integrados. E todo o sistema de resfriamento de Dornas, ele, esse sistema ele é integrado com os chillers, não são sistemas separados. Isso cria uma dificuldade, caminhos preferenciais, se as pressões elas não são bem gerenciadas dentro do processo. Ou seja, a gente precisou realmente de uma malha de controle que conseguisse olhar para isso. Não só isso, mas também eu tenho uma fermentação de 60 horas aqui. É muito grande. São dornas de fermentação imensas. E o valor agregado de uma dorna é muito grande também. O que a gente viu aqui? Poxa, a maior liberação de calor é no enchimento de uma dorna, é até 20 horas. E esse é o momento que eu preciso, crucialmente, abrir as válvulas e reduzir as temperaturas. Se eu tiver um pico de temperatura aqui com um volume muito alto, mesmo que essa circulação ela seja grande em um fermentador, eu não vou conseguir abaixar essa temperatura em pouco tempo. E talvez eu fique 5, 6 horas para conseguir abaixar a temperatura de uma dorna, se eu demorar a atuar. E isso já traduz para a gente em glicerol que sobe, em açúcar residual que vai ficar, porque não vai dar tempo de fermentar tudo nas 60 horas. Então, é muito importante saber quando abrir a válvula. E o operador, olhando para as 4 dornas, os tempos de fermentação, as temperaturas, fica um pouco mais complexo. Aquela malha de controle tradicional, que ela pega, olha a temperatura da dorna e abre a válvula, chega um momento, chega lá em setembro, que ela abre tudo. Tá tudo quente. Porque a temperatura da torre tá lá em 30 graus lá em Goiás. É quente. Ela começa a abrir tudo. Não vai funcionar. O que a gente precisa é de uma priorização para quando eu tenho um pico de energia. E isso o Everest ele consegue ler. Ele consegue ler bem. Falando de resultado, a gente viu aqui mais ou menos um aumento de 37% na aderência. Quando eu falo aderência, é na faixa de temperatura estabelecida, que seria aqui de 32 a 34 graus de máximo, que a gente que a gente precisa trabalhar. Dá para ver aqui no Gauss também que o laranja é off, né? A gente consegue ver que a gente consegue trazer os pontos de temperatura para uma faixa que a gente atribui como adequada. E sem ele, né, a malha de controle tradicional, ela realmente fica muito fora e a gente consegue ver pontos mal distribuídos, né? A gente trabalha em faixas maiores aqui de temperatura e com picos também. A gente conseguiu trazer realmente a média de temperatura de fermentação para um pouco antes. Mais ou menos aqui uma redução de 66% também de desvio de temperatura. Por último, a destilação, que eu contei aquela história toda para vocês. Foi aqui que começou, foi aqui que a gente viu uma dificuldade imensa quando a gente partiu o projeto e foi a maior motivação de implementar essas lógicas veio da destilação. Onde que a gente colocou? A gente colocou o controle na vazão de vinho, então para a alimentação do equipamento. A gente colocou no refluxo da coluna, a gente colocou também na vazão de vapor, ou seja, na abertura da válvula de alimentação de vapor. A gente também colocou na saída das peneiras moleculares, que é o que controla a vazão de enchimento das peneiras. Isso tudo, falando em resultados, a gente conseguiu reduzir aqui em 50% a intervenção operacional. A gente traz esses números, mas eu acho que a experiência, né, e acho que até o testemunho ele é mais válido, porque a gente tinha uma dificuldade imensa de padronizar as operações. Cada turno de trabalho dava um resultado diferente, porque a operação é muito complexa. É uma destilaria, como eu falei, completamente integrada. E flutua muito, os resultados flutuam. Se eu tenho ali a temperatura de uma bandeja X que começa a movimentar, talvez eu não vou ver essa oscilação tão rápido lá na base. O operador está olhando para a base. E aí, poxa, mas ele não vai ver que o compressor começou a alterar a rotação lá do outro lado. Não estava olhando. Não tem como ver tudo. Esse sistema ele consegue ver tudo. E ele faz uma atuação muito rápida naquelas 4 variáveis que eu comentei. Os resultados a gente teve no início do projeto. A gente passou meses operando com mais ou menos 2% de GL na vinhaça. Meses.
na partida da planta. Quando a gente conseguiu pegar e definir, né, de forma até estatística, que quais que eram as principais variáveis ali dentro que a gente precisava olhar e que a gente precisava controlar, colocou o controle avançado, é claro, a gente também fez alguns ajustes de projetos aqui juntos, a gente conseguiu esse gráfico aqui, que eu acho bem interessante. Essas eram as flutuações de perda na vinhaça. Aí, depois, a gente conseguiu uma estabilidade que era o que a gente queria lá, né? Quando a gente coloca lá os números do projeto, quanto você vai perder considerável de perda na vinhaça? 0,05 graus. Aí agora a gente tem. Mas a gente ficou por muito tempo operando aqui até perto de quase 1%. A gente chegou a 2, 3% aqui em mais de meses. Então, redução de perdas aqui nesse período que eu peguei, mais ou menos uns 45%. É claro que hoje a gente tem outra maturidade operacional, isso é importante também. E os operadores, eles confiam muito no sistema, que acho que é ainda mais importante. E a gente conseguiu, como eu falei aqui, reduzir a média dos desvios de mais ou menos uns 55%. Esse é o último exemplo que eu queria trazer para vocês. Eu foquei bastante no controle avançado, que eu acho que é onde a gente tem resultados mensuráveis aqui e que são bem interessantes de trazer. É mais para mostrar para vocês a experiência que a gente teve em uma planta de etanol de milho. Mas a gente já fez essas implementações em inúmeros locais nas nossas plantas de etanol de cana também. E fábrica de açúcar, centrífugas, enfim. O Daniel vai falar um pouquinho da gestão da rotina com o GM Digital e também um estudo de caso aqui com resultados muito, muito interessantes.